Boa noite, irmãos. Mais uma vez nós temos esse privilégio de estarmos reunidos aqui como estudos bíblicos e nessa programação especial durante toda essa semana, se o Senhor nos permitir, né? E é motivo de orarmos e desde já levarmos diante de Deus em oração por todos os irmãos que estarão aqui falando. Cada dia estará aqui um irmão diferente. Nós devemos estar orando por todos eles e também pelos ouvintes, né, para que esse tempo aqui não seja apenas mais um tempo, mas seja de proveito para todos nós, de edificação espiritual para a igreja do Senhor. Então nós estamos felizes com esse privilégio que Deus tem dado a cada um de nós. E como certamente os irmãos já viram, o tema que foi proposto para nós trabalharmos, meditarmos juntos aqui durante esses dias, se encontra ali na primeira carta de João, no capítulo 2, o verso 14, em especial a parte final do versículo 14. Primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 2, o versículo 14. Nós vamos ler ali, então, este versículo. Vamos ler o versículo 14 inteiro. Diz assim: Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Novamente a segunda parte. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Que o Senhor nos abençoe durante esses dias, não só hoje, mas durante esses dias na meditação da sua palavra, usando como base este versículo que acabamos de ler. E foi a proposta, né, que os irmãos escalados para estarem aqui fossem alguns irmãos mais jovens, mas o objetivo, creio que de todos aqui, mas não posso falar em nome de todos, mas o objetivo nosso aqui hoje é tratar de um assunto à luz desse versículo, que não se aplica somente aos jovens, se aplica a todos nós, desde as crianças, os jovens, os adultos, os mais velhos, todos que podem ouvir a palavra de Deus poderão tirar ensinos do que nós pretendemos falar aqui nessa noite. E eu não sei se todos os irmãos estiveram acompanhando, a gente esteve aqui durante o mês de julho, em duas oportunidades, falando a respeito do livro dos Juízes. O livro dos Juízes, a gente falou rapidamente ali sobre um resumo do livro, sobre um panorama do livro, e depois a gente se voltou a tratar a respeito de um dos juízes, de Sansão, que talvez seja o mais conhecido dos juízes. Até mesmo as crianças conhecem a história de Sansão, aquele que era um homem forte, um homem com uma personalidade marcante, né? Impossível de passar despercebido ali nas páginas da Bíblia. E nós queremos usar hoje o texto como base que já citamos em 1 João 2 e 14, mas usar Sansão como exemplo para nós explicarmos e avaliarmos este versículo 14 de 1 João capítulo 2, principalmente em três pontos aqui. Nós lemos aqui a parte do versículo e o apóstolo João diz ali que ele escreveu aos jovens por quê? Porque eles são fortes, porque a palavra de Deus está neles e porque já venceram o maligno. Então são três pontos que o escritor está dizendo aqui. Eu vos escrevo, jovens, porque sois fortes, porque a palavra de Deus está em vós e porque vencestes o maligno. E nós queremos falar sobre estes três pontos
no Evangelho, ou na carta de João, e usar Sansão como exemplo, porque principalmente quando o escritor aqui fala aos jovens, e ele usa aqui esse primeiro motivo, né, porque eles são fortes, o primeiro personagem bíblico que nos vem à mente de alguém que era forte é Sansão, né? Sansão era um exemplo ótimo para ilustrarmos alguém que é forte, alguém que era forte e que também foi jovem e que aparentemente pela história bíblica começou a exercer ali seu ministério, a exercer ali o papel de juiz ainda sendo jovem. Nós não sabemos exatamente por quantos anos Sansão viveu, mas sabemos que ele julgou Israel por 20 anos. Um período considerável de tempo ele estava ali na liderança do povo de Deus. E nós vamos falar rapidamente então sobre esses três principais pontos: sobre ser forte, sobre a palavra de Deus habitar em nós e sobre vencer o maligno. E o primeiro ponto, então, eu gostaria de iniciar com uma pergunta, né? O apóstolo aqui diz que somos fortes e diz especificamente aos jovens. E é inegável, nós podemos constatar isso por observação simples, que os jovens tendem a ser fisicamente mais fortes do que os mais velhos, por uma questão biológica. Por causa do pecado que nós carregamos, nós vamos envelhecendo e ao passar dos anos, os mais velhos já começam a dizer que já não gozam daquele mesmo vigor, daquela mesma força. Mas nós estamos falando aqui fisicamente apenas. E eu não creio aqui que o escritor esteja dizendo apenas de força física. Sim, a força física é algo que nós podemos observar claramente, que os jovens tendem a ser mais fortes, em regra, mas o escritor aqui está falando de algo mais, não apenas de força física. E essa força que João está dizendo aqui, todos nós podemos ter essa força. E esse é o objetivo de nós falarmos aqui nessa noite a respeito disso. Todos os crentes em Cristo podem ser fortes, são chamados a ser fortes, conforme a palavra de Deus, independente da idade. E um exemplo que me ocorre aqui é que nós vemos a história de Moisés. Moisés, a sua vida se divide ali em três partes muito claras, em que ele era jovem, até os seus 40 anos ele viveu no Egito. Depois dos 40 aos 80 ele viveu no deserto, ali em Padã Arã. E dos 80 aos 120, quando ele era velho, ele foi chamado ali para aquela grande missão de tirar os filhos de Israel do Egito e conduzi-los pelo deserto. E um fato que nós vemos na história de Moisés, lá no fim da sua vida, quando ele já estava com 120 anos, bem perto da sua morte, é que é dito dele que ele nunca enfraqueceu, nem os seus olhos se escureceram, ele ficou forte durante toda a sua vida. Certamente por permissão de Deus, por bênção de Deus, mas ele se manteve forte. E principalmente por quê? Porque ele foi um homem que obedeceu a Deus. E ali, novamente falando, não estamos dizendo apenas de força física. Moisés se manteve forte no serviço ao Senhor durante todos os dias em que o Senhor o permitiu aqui nesse mundo. E a pergunta da qual eu disse, que intitula o nosso primeiro ponto aqui é: de onde vem a nossa força? Ora, João está dizendo aqui que nós somos fortes. De onde vem a força do crente? De onde vem a força dos jovens crentes? Nós vamos ver um exemplo aqui em Sansão. E nós vamos voltar ali no livro de Juízes, no capítulo 14. E vamos ler ali rapidamente alguns versículos que nos mostram e fica nítido de onde vinha a força de Sansão. Juízes capítulo 14, versículo 6. Nós falamos deste versículo na última sexta-feira.
ali naquele trajeto, naquela viagem que Sansão fazia, indo ali se encontrar com aquela moça dos filisteus para se casar com ela. Então, sai ali um leão e vem na direção de Sansão, e nós lemos o que diz o versículo 6. Então, o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que fendeu o leão de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Então nós queremos enfatizar, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão de tal forma que ele rasgou aquele leão como um cabrito, como se fosse algo fácil, como se não fosse nada. Mas o ponto é, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão. Então aqui nós já temos a nossa resposta a respeito de Sansão. De onde vinha a força daquele homem? Não era uma força natural. Sansão não era um fisiculturista que malhava 6 dias por semana, comia bastante proteína e era todo atlético e por isso ele era forte. Não, ele era forte porque o Espírito do Senhor dava a ele a sua força. De novo, versículo 19 do mesmo capítulo 14. Novamente, nós vemos, então o Espírito do Senhor tão possantemente se apossou dele que desceu aos asquelonitas e matou deles 30 homens, e tomou suas vestes e deu-as aos que o declararam um enigma. Então, de novo, o Espírito do Senhor vem sobre Sansão e agora ele é capaz de lutar contra 30 homens sozinho e mata aqueles homens, mesmo que aqui fazendo algo desnecessário, algo em desobediência a Deus ali, depois de ter se envolvido com aquela mulher dos filisteus. Mas o fato é, Sansão ainda é forte. Por quê? Porque o Espírito do Senhor está com ele. De novo, nós vemos no capítulo 15, verso 14. Uma outra ocasião em que Sansão se encontra numa enrascada ali, e ele é entregue pelos próprios homens de Judá nas mãos dos filisteus, e eles vêm para prender Sansão. Sansão está amarrado, é uma presa fácil para os seus inimigos, eles vêm armados, e diz ali que os filisteus vinham ao encontro de Sansão jubilando, porém o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, estendeu a sua mão e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. Então Sansão fez algo aqui extraordinário. Ele estava preso, amarrado, com as suas mãos ali presas por cordas novas, e as cordas se arrebentam, e ele acha ali um pedaço de uma cabeça de um jumento e mata 1000 homens com aquela queixada de jumento. E às vezes a gente subestima essa história aqui no ponto de vista de achar que foi rápido, foi fácil. Sansão não estava com uma espada, não estava com uma arma de fogo, era só um pedaço de osso na mão. Ele não conseguia acertar ninguém à distância. Então foi uma luta corporal ali. E só para aqueles que gostam, como eu, de fazer umas contas, né? O Evaldo gosta dessas contas. Também, né, Evaldo? Vamos ver se a minha conta está correta aí. Se Sansão gastasse 4 segundos para matar cada homem dos 1000 que ele matou, dava mais de 1 hora de combate ali. Só para a gente ter uma ideia da dimensão do que Sansão fez ali. Se ele gastasse 4 segundos para matar cada um ali, corporalmente, um a um, dava mais de 1 hora. Então, só para nós termos uma noção, não sei quanto tempo que ele demorou ali, o fato é que ele demorou bastante, que o final do capítulo 15 diz que ele estava a ponto de morrer de sede depois daquilo, de tanto tempo que ele ficou ali batalhando com os filisteus. Mas por que que ele tinha essa força? Por que que ele venceu essa batalha? Porque o Espírito do Senhor estava com ele. E no capítulo 16, verso 20, aquele ponto da história que nós conhecemos, em que ele, ali já com Dalila, acaba entregando o seu segredo e perde a sua força, nós vemos um relato ali de que Sansão se levanta e vai tentar lutar, e a informação que nós temos ali, que ele não sabia, versículo 20, final do versículo, ele não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Então agora ele é presa fácil. Ele é preso, ele é vencido pelos seus inimigos, por quê? Porque agora o Espírito do Senhor não está mais em Sansão. Agora ele é um homem comum, como eu e você,
ele não é nada demais, ele é fraco. Ele só é forte quando Deus o capacita, quando Deus o dá força. E esse é o primeiro ponto aqui, né? De onde vem a nossa força? A nossa força vem do nosso Deus. Ele é que nos dá força. Então, se nós somos fortes, é porque o Senhor nos dá. E se nós queremos continuar sendo fortes, nós precisamos da presença do Senhor na nossa vida. E podemos citar ainda alguns outros versículos, né, como, por exemplo, Jó, capítulo 12, versículo de número 13. Jó dizendo a respeito do Senhor, as coisas que a mão do Senhor faz, como ele diz no versículo 9. E ele diz no verso 13: com ele está a sabedoria e a força, conselho e entendimento tem. Então a força está com Deus, com o Senhor. Também Salmo número 18, versículo 32. Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. É a experiência ali do salmista Davi, homem que enfrentou muitas batalhas, muitos inimigos. Ele diz: é Deus que me dá força, Ele que me cinge de força. Também Salmo número 28. Versículo 7, a primeira parte, ele diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Versículo 8, o Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Então, eu creio que fica claro para todos nós, como no exemplo de Sansão, como também em outros textos da palavra de Deus, nós sabemos, a nossa força vem do Senhor. Sem Ele nós não somos nada, nós não temos força em nós mesmos, nós somos mais um na multidão. Assim como Sansão ali, sem a presença do Senhor, ele era mais um. Os filisteus facilmente o prenderam e o derrotaram. Agora, isso eu creio que todos nós já sabíamos, né? Nós sabemos, às vezes precisamos ser lembrados disso, mas todos nós temos consciência dessa verdade. Agora, a pergunta que nos vem à mente é por que muitas vezes nós agimos como se não soubéssemos disso? Por que muitas vezes nós vivemos e agimos como que se a nossa força viesse de nós mesmos, viesse da minha inteligência, da minha habilidade, do meu preparo, da minha diligência? Muitas vezes nós agimos assim e às vezes até nem nos damos conta de que estamos agindo assim, né? Não, eu consigo agir, como muitas vezes nós ouvimos alguém dizer quando algo vai muito mal e dizemos: agora tudo que resta é orarmos, né? Como se a oração fosse o último escape, depois que eu já tentei de tudo, já me esforcei, já fiz e deu tudo errado. Não, agora eu preciso do Senhor. Não, eu preciso do Senhor desde o começo. Desde lá, o princípio, eu preciso de Deus. E Sansão experimentou isso também de uma certa forma. E nós vamos ver um exemplo aqui. A citação que nós já dissemos em Juízes capítulo 16, nós vemos que Sansão sabia que a sua força era vinda de Deus, do Espírito Santo. Ele sabia disso. Ele sabia que ele era um nazireu de Deus. Mas note que curioso, quando ele está ali naquele embate, aquela conversa com Dalila, em que ela está ali praticamente obrigando a declarar o seu segredo, e Sansão relutante em contar para ela em que consistia a sua força. E note que se Sansão tivesse falado a verdade, ele não teria sido morto. Vocês já pararam para pensar nisso? Porque ele responde ali, e era parcialmente verdade o que ele dizia, mas o que Sansão deveria responder diante da pergunta de onde vem a sua força? Em que consiste o segredo da sua força, Sansão? Ora, minha força vem de Deus. Deus é que me dá essa força. Essa seria a resposta correta de Sansão, mas não é a resposta que ele dá. Ele responde ali no capítulo 16, versículo 17. Ele diz:
E descobriu-lhe todo o seu coração e disse: Nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. E se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força e me enfraqueceria e seria como todos os mais homens. Então, Sansão sabia que a força dele vinha de Deus, mas meio que parece que ele acreditava que a força estava no cabelo, né? Ora, Sansão era nazireu de Deus e por isso ele era forte. Ele tinha essa força. E ele já tinha quebrado esse voto do nazireado mais de uma vez, né? Em tocando animais imundos, em comendo aquele mel vindo daquele corpo do leão, mais de uma vez. Até mesmo quando ele toma aquela queixada de jumento, ele não poderia ter feito aquilo. Era um animal morto. Mas Deus não tinha se afastado dele, mesmo ele tendo agido dessa forma. Mas Sansão também tinha uma visão um pouco distorcida a respeito do poder que ele tinha. Ele achava que o poder estava no cabelo. E se o cabelo fosse cortado, ele ficaria fraco. E acabou acontecendo isso, né? Nós comentamos sobre isso no último estudo, sobre por que Deus permitiu que só quando se cortasse o cabelo de Sansão, a sua força fosse embora dele. Nós não temos a resposta direta, mas muito provavelmente pela graça, pela misericórdia de Deus em dar tempo para Sansão se arrepender. E chegou um ponto que Deus disse: então vai, já que você várias e várias vezes desprezou a bênção de Deus, agora enfrente as consequências. E então o Senhor se retira dele. Mas a força não vinha do cabelo, a força vinha do Senhor. E na cabeça de Sansão, a força estava no seu cabelo. Olha que visão parcialmente correta, uma visão um pouco distorcida a respeito disso. Agora, e o que isso tem a ver comigo e com você? Nós não temos esse voto como Sansão, né? Nós podemos cortar o cabelo à vontade. Nós não somos nazireus como Sansão era e tinha esses requisitos a seguir. Mas nós, sabendo que a nossa força vem de Deus, muitas vezes agimos de uma forma diferente, né? Isaías capítulo 40 nos mostra, e a repreensão que o profeta faz ali ao povo de Israel é muito nesse sentido. Isaías capítulo 40. Versículo 26. Ele diz ali: Levantai ao alto os olhos e vede, quem criou essas coisas? Quem produz por conta o seu exército? E quem a todas chama pelo seu nome? E por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Ou seja, o profeta está dizendo: olhem para a grandiosidade da criação, toda sustentada pela força de Deus, esse Deus que nos dá força. Olhe para tudo isso. Ele até mesmo chama as estrelas por nome e elas obedecem. Quem faz isso, senão alguém que tem um poder e uma força como o nosso Deus? E aí vem o versículo 27. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Por que o povo de Israel, vendo tudo isso, dizia: Deus não está vendo. Deus não está vendo a minha vida, não está vendo a minha condição. Deus se esqueceu. Deus está tomando conta de outra coisa. Essa era o que Israel estava dizendo e Deus repreende ali, né? E muitas vezes nós fazemos assim, né? Achamos e sabemos que Deus é todo-poderoso, que a nossa força vem dele, mas às vezes agimos como o povo de Israel. Parece que Deus está em outro lugar. Deus está fazendo outra coisa. Deus não está cuidando. Deus não está me dando as forças que eu gostaria. Como que questionamos o poder de Deus. Como que duvidamos, entendemos parcialmente, como Sansão, né? Entendia que era Deus que dava a força, mas atribuía em parte ao seu cabelo, a algo que ele precisava cuidar, algo que estava no seu controle. E não é assim. Deus e a sua força e seu poder não está no nosso controle. Ele é o Deus soberano.
E nós devemos entender que devemos nos colocar numa posição de uma correta visão a respeito de onde vem a nossa força, isso em termos práticos. Diante das adversidades, diante dos problemas, devemos aprender com este exemplo de Sansão e com essa exortação de Isaías aqui. Deus está controlando, Deus não perdeu o controle. Deus está no comando, Deus não está olhando para outro lado, Deus está vendo. Um outro texto, ainda aqui em Isaías, capítulo 30, o povo estava ali confiando em Faraó, nos egípcios para os ajudarem ali. E o profeta os repreende da mesma forma, né? Ele está dizendo ali, pelo menos no versículo 7, porque o Egito os ajudará em vão. Eles estavam confiando no rei do Egito para os livrarem. Mas o profeta os exorta ali, no versículo 15, porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel: em vos converterdes e repousardes, estaria a vossa salvação, no sossego e na confiança, a vossa força, mas não a quisestes. Então ele está dizendo, vocês precisam confiar em Deus, sossegar, descansar no Senhor. E aí sim, vocês seriam fortes. A vossa força estaria em confiar em Deus, em depositar nele a plena confiança, mas vocês estão confiando em Faraó, no rei do Egito. Estão querendo fugir para o Egito e o povo, o profeta diz aqui a resposta do povo. O povo diz, não, nós vamos fugir. Nós vamos fugir em cavalos, vamos para o Egito. E Deus novamente diz, então, se vocês vão fugir, vocês vão cair. Os seus perseguidores serão mais ligeiros do que vós. Por quê? Vocês não estão confiando em Deus como deveriam. E esse é o ponto que eu gostaria de trazer para nós aqui como reflexão, né? Nós sabemos disso, que a nossa força vem de Deus. Mas muitas vezes, e quando eu digo muitas vezes, é comigo mesmo, não é com os irmãos. Muitas vezes eu acho que eu vou conseguir resolver sem o Senhor. Deus pode até me ajudar, mas eu não posso cortar meu cabelo. Ou seja, eu tenho que fazer minha parte. Eu tenho que agir um pouquinho, figurando aqui o exemplo de Sansão, né? Não, em confiarmos no Senhor é que está a nossa força. E esse é o primeiro ponto aqui. E dentro ainda deste primeiro ponto, e falando um pouquinho a respeito da força que Sansão tinha e da força que nós temos, um risco que nós corremos e que Sansão é um exemplo, talvez o melhor exemplo disso na Bíblia, de desperdício de força. Sansão é o exemplo máximo de alguém que desperdiçou a força que tinha em coisas inúteis. Por exemplo, o que eu já citei aqui, né? Sansão matou aqueles 1000 homens, algo notório, algo que nenhum de nós consegue. Nem talvez o mais forte dos homens, nas condições em que Sansão estava aqui, sem arma, com a mão e um pedaço de osso, ele mata 1000 homens. O que esse homem, cheio do Espírito Santo, obediente a Deus, teria feito contra os inimigos de Israel, contra os filisteus? Teria feito um grande estrago, muito maior do que ele fez. Mas não o fez por quê? Porque ele desperdiçou as suas forças. E um exemplo muito interessante aqui de Sansão em desperdício de forças está no capítulo 16 de Juízes, versículo 1 a 3. Vamos ler ali, Juízes 16, 1 a 3. E foi-se Sansão a Gaza. Viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda, e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém toda a noite estiveram sossegados, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém Sansão deitou-se até a meia-noite. E à meia-noite se levantou e travou das portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras e juntamente com a tranca,
e as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima, até o cume do monte que está defronte de Hebrom. Então nós vemos aqui um relato, e aqui já nos chama a atenção o que Sansão estava fazendo ali, né? Não estava servindo a Deus, estava ali atrás de uma mulher prostituta na terra dos filisteus. Então ele é cercado ali na cidade, os filisteus informados de que ele está ali, e Sansão está numa enrascada, né? Está preso dentro de uma cidade murada, cheia de inimigos. E ele se levanta de noite, arranca aqueles portões, coloca nas costas e leva para aquele monte de frente de Hebrom. E só para nós termos uma noção aqui, né? Para nós termos uma ideia, a Bíblia não fala exatamente o peso que essas portas tinham, mas eram portas de madeira maciça, provavelmente, como era comum as portas das cidades antigas, e portas grandes para entrar em carros e animais, e talvez portas duplas, como era muito comum, né? Metade abre para um lado, metade para o outro. E um comentarista diz aqui a respeito disso que essas portas talvez pesassem 200 quilos cada uma, se fossem duas portas, né? Não temos exata noção desse peso, mas é bem factível comparado com as outras portas de cidades antigas que se tem conhecimento. Agora, imagine você, se cada porta pesasse de fato 200 quilos, ou coisa em torno disso. Duas portas nas costas, 400 quilos. Primeiro que Sansão arrancou elas da dobradiça. Então a força para arrancar ali, a quebrar aquelas pedras. E Sansão não só se contenta em arrancar aquelas portas, jogar no chão e sair correndo. Não, ele coloca elas nas costas, um peso aqui mais ou menos equivalente a 8 sacos de cimento, 400 quilos, e ele põe nas costas e vai andando. E ele anda 1 quilômetro, 2, 3, 5, 10, 20, 40. Ele anda uma distância de mais ou menos 60 quilômetros até chegar naquele destino onde a Bíblia nos informa aqui, nessas montanhas de fronte de Hebrom. Ele estava ali em Gaza, ele vai até Hebrom. É como se alguém pegasse 8 sacos de cimento aqui em Lafayette e levasse nas costas até Barbacena, mais ou menos. Então, olha para vocês verem. E provavelmente Sansão até subiu o monte ali para colocar elas lá em cima ainda, né? Ou seja, Sansão queria mostrar a sua força, mostrar que ele estava por cima. Agora, olha que desperdício de força, né? De novo, um homem com esse potencial, com essa capacidade, podia fazer muito mais, muito melhor. Mas não, ele está gastando a sua força carregando peso inútil. Literalmente isso. E quantas vezes nós fazemos isso, né? Gastamos a nossa força inutilmente, com aquilo que não vai levar a lugar nenhum. É só movimentação de peso inútil. Será que eu e você temos investido a nossa força em quê? E aqui eu digo não só força, né? Tudo aquilo que Deus nos dá, nosso tempo, nosso talento, ou nossos talentos, nossos dons, a nossa inteligência, o quanto nós podemos produzir para o Senhor, com a nossa capacidade que Ele tem nos dado. A nossa inteligência, nossos dons, não é só para nós ganharmos dinheiro, sermos bem-sucedidos aqui neste mundo. Sim, também precisamos de usar os nossos talentos, as nossas capacidades para sobrevivermos aqui. Mas só para isso? Só para carregar peso de um lugar para o outro? Muitas vezes eu e você fazemos isso, né? O que nós temos feito com o nosso recurso, com a nossa força, com o nosso tempo? Temos investido em algo que será útil, que tem valor eterno, que perdurará? Ou é apenas carregando peso daqui para ali e deixando lá e não produzindo nada útil? Sansão é um ótimo exemplo aqui de desperdício de força, né? E nós vemos que fim triste, ou em que condição ele chegou em certo ponto da sua vida, né? Depois ali de preso, ele está agora sendo obrigado a usar a sua força no cárcere para moer trigo, moer alimentos ali, um trabalho de um animal. Por quê? Porque ele desperdiçou aquilo que Deus tinha lhe dado. E é uma exortação séria
que vem da parte de Deus. Nós não devemos desperdiçar aquilo que Deus nos dá. Seja a nossa força, seja nosso tempo, nossos dons, nosso dinheiro. Devemos fazer bom uso, devemos ser bons dispenseiros daquilo que Deus nos concede para a nossa administração. E só lembrando aqui também, citando rapidamente, para nós prosseguirmos, uma das coisas que a Bíblia nos mostra que faz definhar as nossas forças é o pecado. E Lamentações, capítulo 1, verso 14, nós vemos a respeito disso. Lamentações, capítulo 1, verso 14. Já o jugo das minhas prevaricações está atado pela sua mão. Elas estão entretecidas, subiram sobre o meu pescoço, e ele abateu a minha força. Entregou-me o Senhor nas mãos, e não posso levantar-me. Então o profeta que se queixa dos seus pecados e diz, esse pecado está como um peso amarrado em mim, peso em cima do meu pescoço, e eu não consigo nem andar por causa disso. As minhas forças se vão embora. E ele diz, e essas forças, esse jugo é as minhas prevaricações, os meus pecados. Também Salmo 31, versículo 10. O salmista Davi ali diz, porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros. A minha força decai por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Então, digamos, o primeiro passo para nos desvencilharmos deste peso inútil que muitas vezes nos enfraquece, que é o pecado, é confessarmos ao Senhor esse pecado, é deixarmos, é lançarmos sobre ele esses fardos do pecado, como diz aquele hino, deixa os cuidados ao pé da cruz. Devemos lançar, devemos nos desvencilhar desse embaraço, desse pecado que tão de perto nos rodeia, para que possamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Agora, em segundo lugar, voltando ao nosso texto base, 1 João 2:14, nós vimos sobre a força, os sois fortes, e o segundo, porque a palavra de Deus está em vós. E aqui nós nos voltamos um pouco sobre a importância da palavra de Deus, né? A importância de conhecermos a palavra de Deus. E eu vou falar aqui de uma forma mais breve nesse ponto. Eu creio que todos nós aqui sabemos, estamos carecas de saber, como se diz o ditado, né? Da importância da palavra de Deus na nossa vida, né? De conhecermos a palavra de Deus. E Colossenses 3, verso 16, ali Paulo dizendo àqueles irmãos, e um texto correlato a esse texto ali de Efésios, sobre como se encher do Espírito Santo, em Efésios 5, mas em Colossenses ele diz, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Então, um pré-requisito para que nós vivamos vidas corretas aqui, de modo prático, como o apóstolo está dizendo ali, para que sejamos cheios do Espírito Santo, é a palavra de Cristo habitar em nós abundantemente. Também em Efésios capítulo 6, aquele texto conhecido creio que de todos nós, em que Paulo está ali dizendo a respeito da armadura do cristão, a armadura essa necessária para os combates da vida, os combates da vida espiritual, que não é contra carne e sangue, como nós vimos ali no exemplo de Sansão, muitas vezes, mas contra os inimigos espirituais que nós enfrentamos. E no verso 10 ele diz, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E ele vai descrevendo ali a armadura de Deus. E no final deste texto, ele diz, tomai também o capacete da salvação, verso 17, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, um cristão sem a palavra de Deus, sem um bom manejo da palavra de Deus, como Paulo diz a Timóteo,
é um cristão sem espada, ou um cristão com a espada sem saber usar. Um guerreiro que tem a arma, mas não sabe usar. Ele vai usar aquela arma e ele fica desajeitado, ele não consegue êxito, porque ele não está acostumado, ele não maneja bem essa palavra da, da verdade. Salmo 119, verso 11, o salmista diz: Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E a pergunta que fica para todos nós é como está a nossa relação com Deus, a nossa relação com a palavra de Deus. Nós costumamos dizer que a oração é quando nós falamos com Deus e a leitura da palavra de Deus é quando Ele fala conosco. Quando Ele fala conosco. E como está essa nossa relação com Deus quanto à sua palavra? Já lemos a Bíblia toda, pelo menos uma vez? Ou se já temos mais tempo de vida cristã, pelo menos 2, 3, quem sabe? Há alguns dias eu estava vendo um vídeo de um humorista, e esse homem é ateu, ele não crê em Deus, e ele estava falando ali de forma irônica num dos seus shows de comédia a respeito da palavra de Deus, a respeito de como os cristãos se relacionam com a palavra de Deus, e como diz o outro, é triste quando a gente precisa ser exortado por um ateu, né? Ele está dizendo ali, em conversas suas com alguns cristãos, ele está dizendo: você crê em Deus? Você é cristão? Sim, sou cristão. Você crê na Bíblia? Sim, a Bíblia é tudo para mim. Ela é meu guia de fé e prática. Tudo que eu sei sobre Deus está na Bíblia. E ele diz: você já leu a Bíblia? Não, não li. Li só um pedaço. Não li todo ainda, é muito grande. Ah, mas espera aí. Ela não é o seu livro de fé e prática? E você ainda nunca leu esse livro, nem que seja uma vez? Você ainda não se debruçou para aprender um pouco mais? Muitas vezes nos encontramos nessa situação e temos que reconhecer, né? Estamos sendo incoerentes com o que nós professamos, né? Então, esse exemplo que eu vi acabou servindo de alerta também para mim. Espero que sirva para os irmãos. E cada um avalie a sua própria vida. O que eu tenho feito com o meu tempo, como já dissemos no tópico anterior, quanto à palavra de Deus, né? A palavra de Deus habita em mim abundantemente, é a reflexão que fica. E só para nós citarmos aqui um exemplo de Sansão, né? Sansão, no seu tempo, ainda não tinha a Bíblia escrita, somente parte da palavra de Deus, talvez somente os livros de Moisés ali. Então nós não temos relatos de Sansão lendo a Bíblia, nós não sabemos a respeito disso, mas um ponto curioso na vida de Sansão é que Sansão invoca a Deus, ele chega diante de Deus e que é relatado na Bíblia apenas 2 vezes. Uma delas a gente já conhece lá no final da sua vida, quando ele está preso, ele clama ao Senhor que lhe dê força mais uma vez. Essa é uma das vezes. E a outra é logo adiante da história que lemos, quando ele mata 1000 homens e quase a ponto de morrer de sede, ele clama ao Senhor e Deus responde e faz com que brotem águas ali e ele bebe. Então, ele se recupera daquela condição e não é morto pelos inimigos. Sansão clama a Deus apenas 2 vezes. É pouco, né? Para um homem que era o líder do povo de Israel, que era um juiz, que era um homem nazireu de Deus. E aplicando aqui para a questão da palavra de Deus, será que nós temos buscado muito ou pouco conhecer ao Senhor por meio da sua palavra? Fica essa pergunta para que nós pensemos. E não só pensemos, para que nós tomemos uma atitude quanto a isso também, se porventura estamos errando nesse ponto. Que nós busquemos e prossigamos em conhecer ao Senhor e não sejamos como o povo de Israel ali, que estava sendo destruído porque lhe faltou o conhecimento. E, por último, o terceiro ponto aqui do nosso estudo é a terceira
terceiro motivo que João está nos dando ali no versículo, ele diz: sois fortes, a palavra de Deus habita em vós e já vencestes o maligno. E a carta de João, essa carta que nós estamos nos referindo, a primeira carta, ela é escrita, um dos objetivos que fica claro quando nós lemos ali, era o apóstolo mostrar para os irmãos como vencer as tentações, como vencer o maligno, como vencer as dificuldades, e mostrar também que eles já tinham vencido, como ele diz aqui, né? Já vencestes o maligno. Ele está dizendo, vocês já venceram, já obtiveram uma vitória, mas precisam se manter firmes para não, depois de haver vencido, ser derrotado. E mesmo que ele não está dizendo aqui de perda de salvação, mas perda de privilégios. E nós vemos isso ali em 1 João, capítulo 4, um pouco adiante aí do texto que nós lemos no capítulo 2, no capítulo 4, ele diz, no versículo 4, filhinhos, sois de Deus, já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então ele está falando sobre essa vitória sobre o mundo, por meio de Deus e porque Deus está neles, como já dissemos, por causa da presença de Deus no meio do seu povo vence. Então, os leitores aqui da carta de João estão sendo informados de que eles já venceram o mundo. Por quê? Porque o maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Deus é maior do que tudo, é maior do que o maligno, maior do que o inimigo. Então, por isso, eles já venceram e nós já vencemos. E é interessante que essa carta de João, ela fala de um ponto interessante, que é a respeito da certeza da salvação. A certeza que o cristão, que o crente pode ter dessa vitória sobre o mundo, dessa vitória sobre o maligno. A certeza de salvação, a certeza de que a salvação não está condicionada a obras, condicionada a um bom testemunho ou algo nesse sentido. Não que isso não seja importante, não que as obras não sejam importantes, não que o testemunho não seja importante, mas a salvação é garantida. E nós vemos isso no capítulo 5, versículo 13. Vamos ler também o versículo 12. Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida. Ele diz: essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Então ele escreve e ele está dizendo: eu estou escrevendo essas coisas para vocês terem certeza, vocês saberem que vocês já têm a vida eterna. Então, por meio do Filho, aquele que tem o Filho tem a vida eterna. E muitas vezes nós precisamos ser informados disso, né? E eu digo aqui de experiência própria e pelas conversas que eu já tive com muitos, principalmente que nasceram em lar cristão, que ouviram o Evangelho desde muito novos, muitas vezes já creram em Cristo, mas ainda têm dúvidas e acha que precisa crer de novo ou que ainda não é salvo porque ainda não venceu completamente o pecado. E toda vez que pecamos, o inimigo lança dúvidas no nosso coração. Tá vendo? Você não é crente. Você fala que é crente, mas olha aí o que você fez. E quem de nós aqui nunca passou por isso, né? Creio que muitos irmãos têm essa experiência e acaba o inimigo, que é o pai da mentira, que é o enganador, que é o acusador dos irmãos, ele acusa, ele aponta o dedo para nós e dizendo: você não é filho de Deus, coisa nenhuma, olha o que você fez. E muitas vezes é verdade, temos feito aquilo e nos envergonhamos e achamos: eu não
não sou salvo. Eu preciso fazer alguma coisa, ou eu preciso crer de novo. E Satanás, ele faz muitas vezes isso. Uma frase que eu ouvi há um tempo é que muitas vezes o inimigo quer fazer o pecador perdido acreditar que já está salvo. E o crente em Cristo pensar que ainda é perdido. E isso acontece muitas vezes, né? E aconteceu comigo muitas vezes. Mas este versículo escrito por João, ele nos informa. Essas coisas eu vos escrevo para que vocês saibam que já tendes a vida eterna. Por quê? Porque o Filho já está em vós. Se você já creu em Cristo, já confessou ao Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, a salvação não se perde. Por quê? Porque ela não é garantida por obras que você faça, nem antes nem depois da sua salvação. E note que eu não estou dizendo aqui que, então agora eu vou viver de qualquer maneira porque eu já sou salvo. Não. O apóstolo Pedro diz a respeito daqueles que já têm a esperança da vida eterna, ele diz: qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. É motivo de nós vivermos uma vida ainda mais pura na presença de Deus. Não porque precisamos para ser salvos, mas porque temos uma esperança superior, uma esperança que o mundo não tem. Então, por isso, nós devemos nos purificar. Então, João está dizendo aqui dessa certeza que nós podemos desfrutar de vida eterna por crermos em Cristo. Essa vitória que já temos por meio da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E é disso que ele está dizendo também no versículo que nós lemos, né? Sois fortes, a palavra de Deus habita em vós e já vencestes o maligno. Vocês já obtiveram vitória, não por méritos, mas porque Cristo nos dá essa vitória. E é disso que fala o versículo que nós estamos estudando, 1 João capítulo 2, verso 14. E ainda mais, a carta de João nos fala aqui, e uma expressão que ele enfatiza também no capítulo 5, verso 4, voltando um pouquinho do versículo que temos lido, sobre a certeza de salvação, e ele diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então não é por obras, mais uma vez repetindo, não é por obras, é pela fé. A nossa fé, a nossa confiança em Deus é que nos traz vitória sobre o mundo, sobre os inimigos que nós enfrentamos aqui. E voltando para o exemplo de Sansão, e para finalizarmos as nossas considerações aqui hoje, nós vemos que a gente vai lendo a história de Sansão, e assim, Sansão erra diversas vezes, ele repete erros, ele não aprende com os próprios erros, ele volta, e ele repete, ele cai de novo, e nisso ele é um exemplo, como já dissemos nos estudos anteriores, que representa bem como o povo de Israel agia naquele período de afaste-se de Deus, cai em dificuldade, volta para o Senhor, prospera e volta a cair em pecado. E Sansão também tem uma vida cíclica, assim como o povo de Israel no período dos juízes. Mas, apesar de tudo, nós podemos ver no exemplo de Sansão que ele foi um homem que venceu pela fé. Sansão é um vencedor. E eu posso até não concordar com isso, né? Posso até achar que não é isso. Eu não colocaria o nome de Sansão na galeria dos heróis da fé, mas ele está lá. Por mais que eu olhe e falo, Sansão? Sério mesmo? É isso mesmo, Senhor? Sansão está naquela galeria seleta de heróis da fé? Pois está. Está lá o nome de Sansão. E nós vemos isso, vamos ler ali em Hebreus capítulo 11, verso 32. O escritor ele diz: e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. Note que Sansão é colocado no meio de um versículo que tem grandes vultos aqui do Antigo Testamento, grandes homens, né? Gideão, Baraque,
Jefité, Davi, Samuel, os profetas e Sansão. Parece um intruso aqui, né? Davi também teve seus erros, mas teve uma vida muito mais elevada, espiritualmente falando, do que Sansão. Samuel, mais ainda, e todos os outros aqui, são homens que venceram pela fé, mas Sansão também. E Sansão é um lembrete para nós, né, de que mesmo fracos como somos, pecadores e repetidamente pecadores contra Deus, há esperança para nós por meio da fé. Quando a gente volta lá no capítulo 16 de Juízes, mantenha aí Hebreus aberto, e vai lá em Juízes 16, verso 28. Já temos lido ali um versículo próximo, mas vamos ler o versículo 28. A última vez que Sansão clama ao Senhor para que o ajude. Diz, então Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Jeová, peço-te que lembres de mim e esforça-me agora, só desta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. E abraçou, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e a sua esquerda em outra, e disse, morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Então Sansão clama ao Senhor ali no final da sua vida, o último ato de Sansão, que todos nós nos lembramos, esse ato heróico em que ele morre junto com os inimigos e se vinga ali dos inimigos. Milhares de filisteus morreram ali, e a Bíblia diz que mais ele matou na sua morte do que na sua vida. E voltando ali para Hebreus, né, como eu disse, agora no versículo 34, os versículos 33 e 34 e 35, eles vão dando exemplos de atos de fé que estes homens e mulheres de fé praticaram. E olha o que diz o verso 34. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. E eu imagino que talvez seja de Sansão que o escritor está dizendo aqui, né? Ele já mencionou o nome de Sansão, agora ele está explicando. Sansão, pela fé, tirou força da fraqueza e venceu a sua derradeira luta contra os inimigos. Então, ele não venceu porque ele era bom, porque ele não era pecador. Pelo contrário, nós já vimos isso. Ele venceu por quê? Por meio da fé, ele clamou ao Senhor ali e ele viveu uma vida conturbada, mas ele morre como um herói, porque ele confiou em Deus ainda no seu último ato. E ele venceu por meio da fé. Então a fé é essa vitória que vence o mundo. E por meio da fé, nós também podemos obter vitória e vencer o mundo, como João está nos dizendo aqui, por meio da fé. Eu queria apenas voltar no capítulo 40 de Isaías, que já temos lido, aquele mesmo texto. Nós já lemos o versículo 26 e 27, em que o profeta está dizendo para o povo olhar, veja a grandiosidade de Deus e de como Deus controla e sustenta tudo, e de tudo é o Criador, e parem de olhar para si mesmos e pensar que Deus não está vendo, Deus não está controlando. E ele termina nos versículos 28 a 31, a respeito da força que vem de Deus, do soberano, e que pode ser depositada sobre nós, né? E ele diz, não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão. Os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Então,
O ser forte ou fraco não está no ser jovem ou velho, mas está no confiar no Senhor, em esperar no Senhor. O Senhor promete aqui que Ele renova as forças aos que são fracos. Aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, têm as suas forças renovadas pelo Senhor. Então, o segredo é esse: a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E não a fé em algo deste mundo, em algo que eu possa fazer, mas a fé em Deus. Esse Deus que nos reveste de força, aos jovens e velhos que confiam no Senhor. E nós podemos relembrar e finalizar com as palavras ali de 2 Coríntios 12, 10. O apóstolo Paulo, dizendo das suas fraquezas, de como ele lidava com as suas fraquezas. E ele diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas e injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Por quê? Quando estou fraco, então sou forte. Essa foi a conclusão do apóstolo Paulo, né? Ele reconhecia que quando ele estava fraco e quando ele se via como fraco, então ele era forte. Por quê? Porque então ele confiava no Senhor. E então a força do Senhor o fazia forte, o fazia prevalecer sobre os seus inimigos, sobre as perseguições e tudo o que lhe acontecia. E que essa seja a nossa percepção, né? Nós não somos fortes. Por mais que às vezes achamos que somos fortes, mas o nosso Deus é forte e aquele que confia no Senhor tem as suas forças renovadas pelo Senhor. E que o Senhor nos abençoe e aplique a sua palavra em cada coração aqui nessa noite. Amém. Volta a palavra para o dirigente.